Olá, eu sou Bruno Sampaio. Nesse vídeo nós vamos falar sobre técnicas de vendas para fechar mais clientes. Muitas pessoas chegam até a mim perguntando, Bruno, me fala algumas técnicas, algumas coisas que eu possa melhorar o meu fechamento, né? Algumas técnicas novas e tal. E eu não gosto muito de utilizar técnicas, porque você acaba se prendendo muito a certas coisas que só funcionam em certos ambientes. O meu estilo de venda que eu uso é algo mais livre, porém existem certos fundamentos. Eu não gosto de chamar de técnicas, mas existem certos fundamentos e eu vou compartilhar aqui com você 3 dessas técnicas, desses fundamentos que eu acredito que vai aumentar consideravelmente as suas vendas. Vamos a elas. A primeira técnica é a seguinte: sempre responda uma pergunta com outra pergunta. Isso é realmente extremamente poderoso se você realmente entender por que isso funciona e como isso funciona. Então, primeiro eu vou lhe explicar por que sempre responder uma pergunta com outra pergunta. É o seguinte: aquele que faz as perguntas em uma ligação, em uma situação de vendas, aquele que faz as perguntas é quem controla a ligação, é quem controla a venda. Por quê? Porque as perguntas é o que direciona. Então, se você deixa o cliente chegar na ligação e ele está fazendo as perguntas, ele é quem está controlando e a venda vai para onde ele quiser e geralmente não vai chegar ao fechamento. Então, você precisa fazer as perguntas e para que dessa forma você tenha o controle da venda, da ligação e assim você consiga levar o cliente até o fechamento, se ele for um cliente ideal que você realmente possa ajudá-lo. Então, como é que você faz isso? Toda vez que ele fizer uma pergunta, você responde com outra pergunta. Então, o exemplo errado, a forma errada de se fazer é quando o cliente pergunta, ok, então, o que é que você está oferecendo? Né? Qual é o seu serviço? Me fale um pouco mais sobre o seu serviço. E normalmente as pessoas fazem, ok, então eu trabalho com geração de leads, né? Minha empresa está há 6 anos no mercado, sei lá o que, começa a falar sobre você e seu serviço e depois para. E fica esperando a próxima pergunta do prospecto. Isso é errado, porque é assim o prospecto que está direcionando, que está controlando a ligação. Então você tem que responder a pergunta dele e então você faz outra pergunta para você retomar o controle. Então nesse caso, por exemplo, você pode fazer, me fala sobre o seu serviço. Fala, não, eu trabalho com geração de leads, tal. Mas me fale, o que é que você está buscando? Ou você já tentou algo disso na sua empresa? Ou eu vi que você está fazendo esses anúncios no Facebook. Como é que isso está funcionando para você? Está dando certo? Me fala um pouco mais sobre isso. E aí você retoma o controle da ligação e o cliente é que está respondendo. Você está perguntando ele quem está falando. Okay? Aquele quem fala mais está sendo dominado por quem está fazendo as perguntas. Não, da mesma forma, eu sempre gosto de fazer essa analogia como um médico. Né? Quando você vai no consultório de um médico, ele faz as perguntas e você responde. Ele é visto como uma figura de autoridade e você como quem está precisando. Então você não pode chegar para o médico e falar, médico, então, doutor, tudo bem? Então eu quero que você faça aqui esse joelho. Como é que você faz isso? Como é que vai ser a cirurgia? E quanto tempo vai levar? Geralmente não é assim. Geralmente ele faz as perguntas para diagnosticar o seu problema e a partir daí prover uma solução. Então a primeira lição, a primeira técnica é essa e é realmente muito poderosa se você aplicar da maneira certa, que é sempre responda uma pergunta com outra pergunta. Isso é algo que você deve praticar para que fique natural com o tempo, certo? Mas lembre, o poder disso é para você retomar o controle. Por quê? Porque para fechar toda a venda você precisa com que o cliente passe por um determinado processo. Né? Você precisa identificar o que ele está buscando, precisa qualificar aquela pessoa e aí sim, se realmente vale a pena ou não, você precisa fechar a venda. Então, fazendo as perguntas certas e tendo o controle, é que você vai guiar a pessoa por esse processo e vai evitar também de que o cliente saia desse processo da venda perfeita e queira pular etapas, enfim. Então essa é a dica número 1, a técnica número 1, sempre responda a pergunta com outra pergunta. A segunda técnica é a seguinte: nunca venda o que você está vendendo. Nunca venda o produto ou o serviço em si. Nunca se trata exatamente do que você está vendendo. As pessoas nunca compram o que você está vendendo. Isso é muito importante. É o seguinte, se você vende, seja lá o que você venda, seja serviços, você tem uma agência, você presta consultoria, ou você vende produto, você vende celular,
carro, imóveis, as pessoas nunca estão comprando apenas aquilo. Então eu gosto muito de comparar o seguinte, as pessoas nunca compram, ninguém compra furadeira, as pessoas compram um buraco na parede. E se você for mais além, por que ela está fazendo aquele buraco na parede? É porque ela quer pendurar, sei lá, um quadro para que ela possa gravar os seus vídeos de conteúdo, para que ela possa aumentar suas visualizações e ter mais vendas no seu negócio. Então percebe o quão profundo isso é e o nível de importância que isso tem, ao invés de você simplesmente vender a furadeira e você começar a fazer as perguntas certas, identificar o que aquela pessoa quer com aquela furadora e que na verdade ela quer aumentar o negócio dela, para isso ela precisa de um quadro, para isso ela precisa furar o buraco na parede. Então é muito mais forte se você falar sobre isso do que se você simplesmente vender a furadeira. Isso se aplica a tudo, tá? Ninguém compra coaching, ninguém compra consultoria, ninguém compra celulares só para celular, ninguém compra computador, nada, violão, seja lá o que for, não é só sobre o produto. Então a técnica é, faça as perguntas certas, assuma o controle e entenda o que realmente a pessoa quer e aí você vende o resultado, não o produto ou o serviço em si, mas sempre o resultado. É assim que você fecha mais vendas, ok? Essa foi a técnica número 2. A técnica número 3 tem a ver com a primeira, que é o seguinte, só que é como você lidar com qualquer objeção utilizando também perguntas. Perguntas é a ferramenta mais poderosa em vendas, se utilizada da forma correta. Então é muito importante que você aprenda a fazer as perguntas certas no momento certo. Isso vai lhe ajudar também, principalmente, a lidar com objeções, que é uma das maiores vilões, uma das maiores armadilhas que muitos vendedores, profissionais e empreendedores caem na hora de fechar a venda, que são as objeções. Então, como você lida com objeções fazendo perguntas? Para responder isso, primeiro você tem que entender o seguinte. Geralmente, primeiro, objeção não veja como uma coisa ruim, sempre veja objeção como uma coisa boa, porque se a pessoa está fazendo objeções, é um sinal de compra. É um sinal de que ela está interessada. Geralmente, se a pessoa não está interessada, ela diz logo, não, ok, obrigado, não quero, tal. Mas se ela está fazendo objeções, é porque ela está interessada, mas tem medo, tem receio, ainda não está 100% confiante. Então é importante você estar lá trabalhando com ela, conduzindo ela para poder superar essas objeções e chegar à venda. Então, a melhor maneira de você fazer isso é, de novo, com perguntas. E por que é também importante você fazer as perguntas certas? Porque às vezes, essa objeção não é uma objeção de verdade. Às vezes é só um mecanismo de autodefesa, às vezes é só uma crença negativa. E você precisa ter certeza de que se é ou não uma objeção. Então, vamos supor que a pessoa chega e fala, ok, nossa Bruno, adorei o seu serviço, muito bacana, mas o preço está caro. O preço está caro, né? Esse serviço está muito caro para mim agora. Você fala, ok, e aí você faz uma outra pergunta. Você não se justifica. Okay? E esse é um erro muito grande, você não se justifica. Você faz uma pergunta, sempre com outra pergunta. E aí você fala, ok, mas vem cá. Aí vai depender, claro, do que você vende. Aqui é só um exemplo. Você pode falar, ok, mas qual... É caro? Sim, é caro. Mas vem cá, qual o custo de você, se esse serviço não ficar bom, e você ter que refazer ele de novo? Quanto isso vai lhe custar? Então, por isso que eu cobro mais caro. Certo? Outra coisa, isso é um exemplo. Um outro exemplo, que é um exemplo excelente, que aí você faz a pessoa se vender para você. Então, se a pessoa chega e fala, ok, Bruno, adorei, mas está muito caro. Então, você não se justifica, você simplesmente rebate com outra pergunta. Você faz, ok, mas me diga uma coisa, por que você acha que eu cobro tão caro? Ou por que você acha que as pessoas pagam esse valor para mim acima do mercado? E aí a pessoa vai se vender para você. Ou ela vai dizer, nossa, deve ser porque você é o melhor, deve ser porque o seu serviço realmente é bom, né? E aí, percebe como ela mesma está se vendendo e facilita muito mais você fechar a venda, ao invés de você se justificar como todo mundo faria. Não, tá caro, mas veja, porque eu vou lhe entregar isso. E quando você faz isso e se justifica, você se coloca numa posição inferior, de inferioridade e dá o poder total àquela pessoa e aí dificulta muito fechar a venda. Então, existem várias objeções, mas sempre você responda com uma pergunta para você tentar entender o que realmente aquela pessoa quer. Você também pode usar perguntas na hora de objeções para facilitar o fechamento da venda.
Como, por exemplo, vamos supor que o prospecto chegue para você e fala: ok, mas caramba, você falou que só pode entregar com 60 dias, cara, é muito tempo para mim. Será que teria como você entregar em 30? E aí você responde com uma pergunta. Ao invés de você tentar se justificar, não, você, ok, supondo que eu entregue em 30 dias, você é capaz de fechar a venda hoje? Percebe? Então você joga para ele a responsabilidade. E se realmente for verdade, se ele realmente quiser fechar e o problema for só o prazo, ele vai, ok, tá, eu fecho hoje, mas você me entrega tal, e aí você fecha, ao invés de simplesmente se justificar. Então são técnicas muito poderosas. Peço que você estude, ouça novamente esse vídeo, assista novamente, estude, aplique e depois comente aqui embaixo como é que está sendo esses resultados ou se você tem alguma dúvida também. Eu leio todos os comentários. A gente fica aqui, até o próximo vídeo.